Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Misericordiar aqui nas nossas redes sociais Aliança de Misericórdia. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook. Vamos juntos misericordiar. Essa segunda-feira temos um tema muito interessante. Nós vemos em São Mateus capítulo 17, versículo 22 seguintes. Estava São Pedro, Jesus e seus discípulos, quando se aproximam dos cobradores de impostos, os cobradores das didracmas. Que palavra difícil. Então o cobrador pergunta para São Pedro, Pedro, o seu mestre não paga imposto? Aí Pedro responde, o nosso São Pedro responde, sim, paga sim. Irmãos, apenas esse diálogo do cobrador de imposto e de São Pedro, questionando se Jesus pagava ou não imposto, e a resposta de Pedro afirmativa, dizendo que sim, Jesus paga imposto, já é muito importante para a nossa fé. Já é muito importante para a nossa vida. Nós temos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpria as leis corretamente. Era um homem que se inseriu na sociedade. O Filho de Deus se inseriu nas leis humanas, nas leis do nosso mundo. Pagava imposto, foi apresentado ao templo, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Tantos exemplos que mostram que Jesus tinha um desejo de construir a sociedade também naquilo que é de concreto, na sua construção civil, nos serviços obrigatórios de cada cidadão. Se Jesus foi assim, nós também devemos seguir o seu exemplo. Nós pagamos os impostos, nós cumprimos as nossas obrigações e deveres para construir uma sociedade melhor. Jesus foi assim, nós também devemos imitar o nosso Mestre em todos os aspectos, pois não existe sociedade sem cristianismo. Não existe sociedade sem a vivência de pessoas de fé. O nosso Estado pode ser laico, mas as pessoas são religiosas. Portanto, se queremos que o mundo mude, devemos imitar Jesus também naquilo que é natural da nossa vida, os nossos serviços diários, as nossas obrigações com o mundo, pagando os nossos impostos, cumprindo as nossas obrigações com responsabilidade. E quanto isso é sério, Jesus também nos ensina a viver o nosso aspecto de ordem social da maneira equilibrada. Essa é a nossa fé, essa é a fé de Jesus, que toca o nosso coração, trabalha o nosso espiritual, mas também trabalha o nosso humano, educa, ordena os nossos pensamentos, as nossas atitudes para o bem comum. Por isso pagamos impostos para o bem comum, para que o Estado tenha recursos de gerir para o bem comum. Se gere mal ou bem, é outra história. Nós como cristãos fazemos o melhor, fazemos aquilo que é para o bem de todos. Ainda mais nesse tempo em que no Brasil, de forma particular, estamos no período pré-eleitoral, queremos construir um país diferente? Começa agora. Pense bem em quem você vai votar. Não é nosso dever, não é o dever da igreja dizer vote naquele ou vote no outro, mas é dever da igreja formar as consciências. Portanto, como dizia um bispo muito sábio, Dom Adriano, dizia: não vote em político que fala mal da religião. Não vote em políticos que são a favor do aborto, ideologia do gênero. Não vote em políticos que não acreditam na fé cristã. Não vote nesse tipo de gente. É um antisserviço, é um péssimo serviço para o nosso país. Portanto, imitar Jesus é estar atento à nossa sociedade, é estar atento ao nosso mundo, é parar de dar jeitinho para as coisas. Eu dou um jeitinho de não pagar isso, dou um jeitinho de não pagar aquilo, está errado. O cristão não vive de jeitinho, o cristão vive do Evangelho. Vive da conduta reta e séria do Evangelho, pagando os impostos, cumprindo os nossos deveres, mas também exigindo que o Estado faça direito àquilo que nós estamos pagando, faça para o bem comum e não para o bem de poucos. Portanto, aí no Brasil, aqui em Portugal, na Polônia, enfim, onde o Misericordiar chega, imitamos a Jesus, desde o simples gesto de pagar o imposto, desde o simples gesto de ajudar alguém, em tudo imitamos a Cristo, ordenando o nosso coração e nossas atitudes para o bem comum. Portanto, aí no Brasil, preste atenção quem você vai votar, para que o Brasil não caia na perca total. Quem entendeu, entenda. Então, portanto, que Deus te abençoe, imitando Jesus. O nosso mestre paga imposto sim, mas também nós queremos e exigimos que seja para o bem comum, para a salvação, para o bem-estar de todos. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.